Segura isso aqui, rapaziada. Como o Barcelona roubou o Rodri do Real Madrid em 48 horas. Vamos assistir esse vídeo aqui do Gustavo Marques e entender toda essa novela aí que fez o Barcelona roubar o Rodri. Simbora. Quando a janela de transferências abriu e a Copa do Mundo terminou, uma coisa era certa. O Real Madrid queria contratar todos os jogadores que eram desejos do Barcelona. Diomandé, Dumfries, Bernardo Silva e Cucurella eram desejos do Barça em abril. Cara, isso é bizarro, porque literalmente todos esses jogadores eram um desejo do Barcelona de contratar e o Real Madrid foi lá e pegou tudo. Mas todos foram contratados pelo Real Madrid. Porém, o grande desejo do time merengue era o Rodri, e o Barça resolveu dar o troco. Agora, o time catalão já chegou a um acordo com o Rodri para contratá-lo, e o jogador deu sim para o Barça. Por essa, nem o mais fanático e otimista torcedor merengue esperava. A peça que seria crucial na reformulação do Madrid está indo para o maior rival em apenas 48 horas. Até porque o Rodri mesmo quis ir pro Barcelona. Ele pediu pro Manchester City dar continuidade na negociação com o Barcelona e não com o Real Madrid. Por isso hoje, você vai conferir por que o Rodri trocou o Real Madrid pelo Barcelona. Mas antes, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos voltar no tempo, porque para entender essa loucura toda, você precisa saber de onde o Rodri veio. Em 2023, na final da Champions League entre Manchester City e Inter de Milão, aos 68 minutos, Bernardo Silva cruzou pela direita e a bola sobrou na entrada da área para o Rodri chutar e marcar o gol do título. Manchester City, campeão da Champions pela primeira vez na história, tríplice coroa completa. E Rodri, um time que era imparável. Nossa, esse time assim era bizarro, cara. Eleito como o melhor jogador daquela final. Aquilo foi só o começo. Naquele mesmo ano, ele ainda ganhou o Mundial de Clubes, foi eleito o melhor jogador do torneio e emendou para 2023-24, fazendo o Pepe Guardiola que tomou um nó tático de passes do Diniz. O dinizismo, cara. Sensacional. A temporada mais completa da carreira. 50 jogos, 9 gols e 14 assistências. Ficou 50 partidas da Premier League sem perder uma sequer. Chegou a completar mais de 3.300 passes numa única temporada da Liga Inglesa. Recorde da era estatística da competição. O cara não era só volante que recupera a bola. Não, Rodri era muito mais que isso. Ele virou o jogador que decidia título. Era o jogador mais importante do time do City. Além disso, em 2024, ele foi campeão da Eurocopa com a Espanha, eleito o melhor jogador do torneio e em outubro daquele ano ganhou a bola de ouro, à frente do Vinícius Júnior, que ficou em segundo lugar. Acho que, assim, eu falo muito por mim. Eu comecei muito a odiar o Rodri por conta disso daqui. Porque ele ganhou a bola de ouro ao invés do Vini e também porque rolou provocações, assim, da parte dele em relação ao Vinícius Júnior. Então eu meio que comecei a odiar esse cara. Só que, sei lá, cara, tipo, não tenho por que eu odiar um jogador. Então, na final da Copa agora de 2026 contra a Argentina, torci muito pra ele ganhar. O Real Madrid nem foi na cerimônia porque achou roubado. Mas antes de receber o prêmio, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Rodri recebeu a bola de ouro de muletas, em Paris, e mal conseguiu se locomover. Só que na celebração do prêmio, o jogador espanhol zombou do Real Madrid e também do Vinícius Júnior em seu jantar. Depois disso, Rodri passou meses tentando reencontrar o próprio nível. Ele passou por mais problemas físicos em 2025 e o Manchester City piorou muito sem a presença dele em campo. Só que quando ele voltou de vez, ele voltou jogando muito e afastou todas as dúvidas sobre sua condição física. Na Copa do Mundo 2026, a Espanha disputou 8 jogos, sofreu apenas um gol no torneio inteiro. Chegou na final contra a Argentina do Messi, foi para a prorrogação e Ferran Torres decidiu aos 106 minutos. A Espanha foi campeã do mundo pela segunda vez. E Rodri se destacou. Terminou o torneio como líder em passes tentados e completados de toda a Copa, com 799 tentados, sendo 747 completos. Foi líder também em passes quebrando linha adversária e na final, sozinho fez 101 de 105 passes certos e venceu 80% dos duelos pela bola. Caramba. Além disso, ele foi responsável pelo equilíbrio tático do time durante todo o torneio. Ele era quem coordenava tudo e mandava na hora de atacar, subir marcação, preencher espaço ou defender em bloco. E a FIFA entregou para ele a bola de ouro da Copa, prêmio dado para o melhor jogador do torneio. E sabe o que eu acho mais bizarro, rapaziada? Porque geralmente quando o cara tem uma lesão dessa de ligamento do joelho, é muito difícil o cara voltar meio que a ser 100% quem ele era. E o Rodri, tipo assim, voltou parece que melhor, tá ligado? Ganhou
o título de melhor jogador da Copa, ganhou a Copa do Mundo, sabe? Conseguiu passar por um período que ele tava sofrendo demais por conta que o nível realmente baixou. Mas assim, muito boa a história de superação dele, tá? Um ano e meio antes, ele mal conseguia caminhar. Agora, tinha acabado de comandar uma final de Copa do Mundo inteira. A lesão, que era a dúvida, virou passado. E enquanto isso, o Manchester City virou outro time, completamente. Guardiola foi embora depois de 10 anos e 20 títulos, e não foi só ele. Vários jogadores que conquistaram aquela Champions League ao lado de Rodri também foram embora, incluindo o Bernardo Silva, que até se desentendeu com o Rodri durante a Copa do Mundo. O português ficou bravo com o espanhol rindo dele quando vencia a partida das oitavas de final. Bernardo foi para o Real Madrid após a Copa. E enquanto o City colocou Enzo Maresca para assumir o comando técnico do time e contratou jovens como Elliot Anderson para montar o meio-campo novo, Rodri, aos 30 anos, no seu último ano de contrato, deixou claro que queria jogar na Espanha e via Real Madrid e Barcelona como as principais opções. Desde 2025, o nome do Rodri já circulava ligado ao Real, mas o clube não corria atrás com prioridade máxima. Existe a dúvida, a idade, o histórico de lesão e o preço dele. E tem um detalhe curioso, porque em 2018, o próprio Real Madrid já tinha tido a chance de... mas depois o título de melhor jogador da Copa, cara, eu acho que sanou todas essas dúvidas aí dos clubes. Contratar o Rodri por cerca de 20 milhões de euros, quando o clube buscava alguém para aliviar o Casemiro. Porém, o Real recusou, achou que o Rodri não era o perfil certo. Agora, 8 anos depois, o clube merengue estava bem disposto a pagar bem mais caro pelo mesmo jogador que dispensou. Depois que Rodri levantou a taça da Champions e da Copa, o Real Madrid mudou de postura completamente. O Mourinho, recém-chegado ao clube, passou a defender a contratação com força total dentro dos bastidores. Segundo a imprensa espanhola, praticamente todo mundo na estrutura esportiva do Real queria essa contratação. Era a peça que faltava no time. E o Real fechou um acordo com o próprio Rodri sobre os termos pessoais. Chegou também a um entendimento encaminhado com o Manchester City na casa dos 60 milhões de euros. O Real Madrid tinha condições de pagar esse valor inteiro numa parcela só, à vista. Estava tudo praticamente resolvido, só que faltava uma pessoa ficar feliz com isso, o Florentino Pérez. E aqui a história fica mais estranha ainda. Em junho de 2026, o Real teve eleição presidencial. Florentino contra o Henrique Riquelme, num pleito disputado depois de 20 anos sem oposição de verdade. E sabe qual foi uma das principais promessas da campanha de Riquelme? Trazer o Rodri. Ele chegou a dizer publicamente que conversou com o agente do jogador, que Rodri estava disposto a ir para o Bernabéu se ele ganhasse a eleição. Basicamente usando a mesma estratégia que o Florentino Pérez utilizou lá quando ele, acho que quando ele foi eleito pela primeira vez o presidente do Real, que ele queria trazer o Luiz Figo. E trouxe, né? Só que aparentemente não deu muito certo pro Henrique. Entre o Rodri e Haaland juntos, mas Florentino venceu com cerca de 65% dos votos. E quando estava tudo certo para o Real Madrid contratar o Rodri, surgiu da imprensa espanhola que Florentino Pérez resistia a contratar o jogador espanhol, justamente porque Rodri não negou estar envolvido com Henrique Riquelme. Enquanto praticamente todo o clube queria a contratação, Florentino segurava, também pelo fato de Rodri ter zombado de Vinícius Júnior quando ganhou a bola de ouro em 2024. Mas o que ninguém esperava era que, mesmo com tudo praticamente pronto, o Real enrolou por semanas. Só faltava assinar e foi exatamente essa demora que abriu a porta. Há muito tempo, o Barcelona estava de olho no Rodri. Financeiramente, o clube catalão não está nem perto da facilidade do Real. A equipe vive uma crise financeira que já dura anos. Mesmo tendo vendido jogadores recentemente, inclusive peças importantes do elenco para abrir espaço no orçamento, o Barça ainda precisa fazer malabarismo para fechar qualquer contratação grande. O Barcelona precisava encontrar outra fórmula, parcelas, bônus, estrutura diferente para viabilizar a operação. Só que dinheiro não foi o primeiro problema que o Barça resolveu, foi o último. O Deco, diretor esportivo do clube, estava de olho no Rodri desde muito antes disso tudo. Em 2024, quando perguntaram para ele quem poderia substituir o Busquets, o Deco respondeu na hora: o jogador mais parecido é o Rodri, e disse na época que seria praticamente impossível contratar porque o City não venderia. Cara, imagina você ser cobiçado por um dos 2 maiores clubes do mundo, cara. Deve ser muita loucura, porque realmente é uma decisão muito difícil, né, mano? Muito difícil. Passaram 2 anos, Rodri virou campeão mundial, entrou no último ano de contrato e de repente, aquele sonho impossível se tornou possível. Enquanto o Real esperava, o Deco manteve o contato discreto, sem alarde, sem vazamento e sem imprensa. A demora do Real virou o tempo que o Barça precisava. E o projeto esportivo do Barcelona é melhor para o Rodri do que o do Real. O estilo de jogo de Hansi Flick beneficia mais seu estilo de jogo, e isso pesou mais do que a proposta do José Mourinho.
Enquanto o Real oferecia um projeto sendo construído do zero, o Barça oferecia um projeto que já falava a mesma língua de Rodri. Sem contar que vários jogadores que estavam com ele na seleção espanhola durante a Copa conversaram de forma reservada com ele sobre uma possível ida ao Barcelona. Segundo o jornal. E também, qual que é a chance de você chegar no Real Madrid tendo um elenco tão estrelado, tão badalado, tão galáctico, e você ser titular incontestável? Tudo bem, a gente não está colocando em xeque a qualidade do Rodri aqui sobre isso. Mas a gente sabe que teve muitos jogadores que eram muito grandes, foram pro Real e acabaram comendo banco por conta que teve outros jogadores que estavam acima do nível. Então, qual que é a chance do Rodri ir pro Real, não se dar bem e comer banco? É grande. Ao Sport, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Lamine Yamal e companhia, que são jogadores do Barcelona e foram a base do título da Espanha na Copa, contaram tudo para o Rodri sobre o ambiente do Barcelona no vestiário, como o time evoluiu nos últimos 2 anos, Isso também como pesa funcionava muito. o método de trabalho de Flick e como eles podiam fazer a próxima temporada ser ainda melhor com a presença dele. A seleção espanhola que ganhou a Copa tinha 8 jogadores do Barcelona, e isso faz toda a diferença. Rodri não vai chegar no vestiário desconhecido, vai chegar no vestiário onde já conhece o time titular inteiro e acabou de ser campeão do mundo ao lado desses caras. Basicamente, quase uma seleção espanhola inteira só no Barcelona. O encaixe é mais do que perfeito, bem parecido com o que vimos no Mundial. Cubarsí saindo jogando na defesa, Rodri organizando, protegendo e distribuindo, Pedri recebendo na armação sem precisar voltar para buscar a bola. O Pedro que tá oscilando bastante ultimamente, né? Nem foi tão bem na Copa. Eu ainda acho ele um jogador muito bom, tem movimentações muito interessantes dentro de campo, mas que realmente tá oscilando muito. Loucura. Gavi liberado no setor ofensivo, Lamine na ponta direita fazendo a sua magia. Tudo já montado e estruturado. A comandos do Hansi Flick, porque enquanto o Real está construindo um projeto do zero com o Mourinho, o Barça já tem praticamente tudo montado. Com esse cenário, o Barcelona ofereceu 45 milhões de euros para contratá-lo, mas o Manchester City recusou na hora. E isso não foi surpresa para ninguém. Depois que ele também fez a Copa que fez, ganhou o título de melhor jogador da Copa. Você acha mesmo que ia vender só por 45 milhões? Mas nunca. O City estava negociando o capitão da Espanha, melhor jogador da Copa, vencedor da Bola de Ouro, e não ia entregar barato só porque o contrato está acabando. Só que o Barça não desistiu. Segundo o jornalista Fabrício Romano, uma nova oferta deve sair em breve, mais próxima daquilo que o City considera justo, cerca de 60 milhões de euros ou mais. E é por isso que essa história é tão absurda. E agora trazer uma informação atualizada para vocês. O Barcelona chegou a oferecer 50 milhões de euros pelo Rodri, só que o City quer 70. E eles teriam uma reunião hoje, dia 11 de agosto, para decidir isso aí exatamente. Vamos ver aqui no que vai dar. O Madrid tinha tudo: dinheiro fácil, acordo com o jogador, acordo encaminhado com o City, treinador pedindo contratação e deixou escapar por semanas de demora e um presidente enrolando. O Barcelona não tinha nem metade dessa facilidade financeira, precisou apenas de paciência e de uma conversa por debaixo dos panos. Mas o Barcelona tinha a confiança e o amor ao esporte. Mas tinha um bônus de uma coisa que o Real não tinha: um time que falava a língua do Rodri antes mesmo de ele assinar. Sim. O Real Madrid está em reformulação, o Barcelona já está pronto. E foi exatamente por isso que o sim do Rodri não foi para o clube que mais precisava dele, foi para o clube onde ele já sabia de olhos fechados exatamente como ia jogar. Mas e você? Acha que o Barcelona é o time ideal para o Rodri? Ou seria melhor ele ir para o Real Madrid mesmo? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou... Muito bom vídeo, Gustavo Marques. Eu acho que é o ideal dele, até porque tem muitos companheiros de seleção espanhola, principalmente agora que ganharam o título da Copa recentemente. E eu acho que ele pode fazer muita diferença e ainda assim mostrar muito o futebol dele lá no Barcelona. Vai ser bem interessante.